pregação, na qual eu chamo aqui o irmão, nosso irmão Célio. E peço a todos vocês que estendendo a mão sobre ele, entregamos ele inteiramente nas mãos de Deus. Sim, Senhor. Nós colocamos a vida desse teu filho, desse vosso servo, em vossas mãos. Clamamos, Senhor Deus, o teu Santo Espírito sobre ele, a força do alto, o fogo abrasador, para que abrasando o coração deles, Senhor, abrase também os teus lábios, que possas tu, Senhor Deus, colocar uma brasa viva sobre esses lábios para proclamar o teu nome, anunciar a tua santa palavra, Senhor, e trazer a nós, Senhor, aquilo que está no teu coração. Revela, Senhor, ao coração do teu servo, Jesus, aquilo que, Senhor, que é para esta tarde, para o ministério de formação. Ó minha mãe e Senhora, rogai agora por ele, cobre-o com o seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, essa é a hora daquele cutucão cristão. Sabe o que é isso? Se um irmão dormir, cutuca o irmão. Amém? Mas não deixa ninguém dormir, para não perder nada. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue sua palavra, por favor, na carta de São Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 7 e seguintes. Amém? Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim: mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou muitos cativos, cumulou de dons os homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que antes havia descido a esta terra? Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado e unido por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. Convidar você a aplaudir a palavra de Deus. Vamos aplaudir essa palavra. Amados, a palavra, em linhas gerais, diz que na diversidade de tarefas, de dons, de carismas, todos, sem exceção, devem trabalhar para a edificação do corpo, a edificação da igreja, ou seja, para a edificação de cada um de nós. E dentro dessas
diversidade de funções, São Paulo aqui destaca umas, e uma delas é justamente aqueles que têm a tarefa de colaborar diretamente para a formação, para o conhecimento de Cristo, para que esse conhecimento seja disseminado, seja abrangente, alcance todos os cantos possíveis da terra. E até mesmo antes de alcançar todos os cantos possíveis da terra, que alcance todos os cantos do próprio homem, alcance todos os espaços que existem em cada um de nós. Porque a transformação do mundo, e a gente sempre ouve falar nisso, né? O mundo está assim, o mundo está complicado, o mundo está em guerras, e é verdade, o mundo está de cabeça para baixo, parece, né? Tudo muito, muito estranho nesses últimos tempos. E a transformação desse mundo, a conversão desse mundo passa individualmente pela conversão, pela mudança de cada um de nós. É loucura querer que o mundo se converta, é loucura querer que o mundo seja transformado, sem antes, nós que somos apóstolos de Cristo, que somos ouvintes da sua palavra, e de modo especial esse grupo aqui que tem a prerrogativa de serem os formadores, de serem aqueles que colaboram nessa missão de formar novos cristãos, antes não passar por nós essa conversão, essa mudança, essa transformação. Então, além de demonstrar, além de levar a formação a todos os demais, é prerrogativa, né? É necessário que antes toda essa transformação comece particularmente em cada um de nós. E para isso, então, nós devemos como que tomar isso como uma responsabilidade, tomar isso como uma missão individual e deixar que comece em nós essa transformação dos nossos comportamentos, transformação do nosso jeito de falar, transformação do nosso jeito de conviver com as pessoas. Todo o nosso ser precisa ser convertido, todo o nosso ser precisa ser transformado. E é um pouco disso, então, né, que São Paulo veio falando nesse capítulo 4. Ele começa com a unidade da igreja, depois vai falar das diversas funções, foi um pouco do que nós falamos aqui, e logo em seguida ele vai fazer aquela comparação que todos nós também conhecemos bem, sobre o homem velho e o homem novo. O homem velho, praticamente como alguém que, apesar de conhecer a graça de Deus, não usufrui dessa graça, não toma parte dessa graça, então não cresce, permanece como que criança, né? Permanece como imaturo. E o homem novo, que se deixou ser transformado, que deixou-se ser convencido pela palavra, e então cresce e vai sendo renovado, vai sendo transformado a cada dia, a cada momento da sua vida. Em linhas gerais, é um pouco disso que eu pretendo falar nesse tempo que me foi dado, para que a gente possa entender um pouco do que é essa maturidade cristã, ou maturidade, né, eclesial, que São Paulo fala aqui para nós. Então, parte-se de um seguinte princípio, para falar de maturidade, e vou partir desse princípio, tá? Já que para falar de maturidade, então eu vou partir do princípio que eu não estou falando para crianças. Eu não estou falando para pessoas que estão começando na sua caminhada de vida espiritual, na sua caminhada com a igreja, partindo do princípio que nós estamos conversando aqui com pessoas já adiantadas no seu processo de conversão, adiantadas no seu processo de adoção, né? Não é bem essa palavra, adoção, que eu queria falar, mas me falta aqui a palavra agora, mas de acolhimento de Cristo na sua vida, né? Uma pessoa adiantada já no processo de transformação. Então, não estamos falando para crianças, porque quando a gente fala para crianças, pode ser que a gente fale alguma coisa e ela fique zangada, não gosta do modo de falar, não gosta da palavra, né? E principalmente nessa geração que nós estamos vivendo atualmente, uma geração de mimimi, então a gente tem que ficar medindo as palavras, porque qualquer palavra pode causar um desconforto, qualquer palavra pode magoar, e a pessoa fica depressiva dependendo do modo que nós falamos. Pessoas maduras não, pessoas maduras escutam tudo, discernem aquilo que escutam, né? Aquilo que ouvem, fica com aquilo que lhe cabe, com aquilo que lhe é bom, e o resto ele joga fora
esquece, não entra em conflitos, não entra em brigas à toa, né? Eu vejo tanta discussão aí nas redes sociais com coisas tão tolas, a gente fica perdendo tempo com conversas, com discussões que não levam a nada. Isso é característica de crianças que gostam de ficar politizando tudo, criando polêmica com tudo. Não, adulto tem que saber discernir, saber que tem algumas lutas que valem a pena ser lutadas e que outras a gente não entra nesse mérito. Então, partindo desse princípio, então, que somos um grupo de pessoas adultas, né? E a formação, todas as vezes que nós pretendemos falar de formação, eu acho que já deve ter sido dito isso aqui, mas a formação ela tem o objetivo de formar. E quando a gente fala formar é colocar na forma. Então, é pegar algo e colocar dentro de uma forma, como se fosse uma forma de bolo, alguma coisa que a gente faz na nossa casa. E, geralmente, para se colocar numa forma, você não coloca algo que é sólido, algo que é muito duro, que já está enrijecido, né? Algo que não é maleável. É muito mais fácil colocar numa forma aquilo que é flexível, aquilo que é líquido, aquilo que é fácil de ser trabalhado. Então, para a gente falar de formação, nós temos que permitir que o nosso coração, que a nossa mente seja flexível, esteja maleável. Porque para colocar na forma, irmãos, às vezes a gente tem que cortar algumas coisas. Pode ser que não caiba exatamente, pode ser que falte alguma coisa, a gente tem que preencher, pode ser que esteja sobrando alguma coisa, a gente tem que arrancar. Formação tem esse papel de colocar na forma, e a nossa forma é Jesus Cristo. Ele é a forma, ele é o formato, ele é o modelo. Então, quando nós falamos de formação, eu entendo que é pegar a minha vida, pegar a sua vida e colocar na forma, que é Jesus Cristo. E pode ser que a gente não caiba, pode ser que esteja faltando alguma coisa, pode ser que esteja em excesso algumas coisas. Geralmente, quando nas nossas formas manuais de casa, né? Às vezes eu arrisco fazer um bolo lá em casa e o bolo transborda e aí não cabe tudo ali dentro por algum erro de cálculo, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. A gente consegue conviver bem com isso. Não suja tudo o forno, faz uma bagunça, mas a gente dá um jeito nisso. Mas quando nós falamos da formação para colocar a nossa vida em Cristo, aí não tem jeitinho. Aí não tem como ficar fazendo gambiarra. Não tem como, não, vai assim mesmo. Cristo não se deixa ser levado por isso. Ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é a forma. E nós temos que nos encaixar nessa forma, que é a forma perfeita. E para isso, não tem jeitinhos. Não tem como enganar. Eu vou fazer um rostinho aqui de santo, eu vou fazer um modelo aqui de que rezo bastante, eu vou andar com uma camisa de santo, eu vou andar com terça na mão, e isso talvez seja suficiente para que eu me encaixe na forma. Pode ser que não. Pode ser que você pregue a palavra, pode ser que você reze no grupo de oração, pode ser que você coordene no ministério, pode ser que você esteja à frente, né, de um outro ministério, de uma responsabilidade na sua comunidade eclesial, e talvez fale assim, não, isso já seja suficiente para que eu me encaixe na forma. Pode ser que não. Pode ser que não. Se já estiver prontinho, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Mas pode ser que ainda haja coisas para serem transformadas. Algumas coisas que precisam ser enxertadas em nós, algumas virtudes que precisam ser enxertadas em nós, algumas qualidades que precisamos ainda amadurecer na nossa vida, e defeitos, pecados, vícios ruins que precisam ser arrancados. Porque a forma que é Jesus não se deforma para nos acolher. Somos nós que devemos ir nos estruturando, somos nós que devemos ir nos encaixando, né? Mudando, modelando a nossa vida para se encaixar nessa forma perfeita que é nosso Senhor, que é o modelo de vida para cada um de nós. Então nós temos uma tarefa um tanto quanto difícil, de primeiro nos formar, primeiro nos esforçar, para depois ajudar então os nossos irmãos e irmãs para que também entrem nessa forma, né? Por isso que São Paulo, no capítulo 13 da carta aos Romanos, né, versículo 11, ele diz assim, isto é tanto mais importante, porque sabeis em que tempo vivemos. A conversão sempre foi necessária, mas nos tempos que nós estamos vivendo,
São Paulo vai dizer que é imperativo a gente começar, então, uma transformação, uma mudança de vida, né? E ele termina assim dizendo, né? Já é hora de despertar do sono, é hora de acordar, é hora de sair desse estado de sonolência, né? E o sonolento é aquele que não percebe as realidades que está acontecendo. Nós estamos vivendo num mundo que, infelizmente, não se converte. Nós estamos vivendo num mundo que não se dobra diante de Jesus. Nós estamos num mundo que faz piada das coisas santas, que faz piadas da igreja e que riem da cara dos cristãos. Então, não é tempo de nós ficarmos brigando entre nós, não é tempo de nós ficarmos perdendo tempo com coisas pequenas. É tempo de mostrarmos a face de Cristo, o rosto de Cristo, através de nós. Muito menos através das nossas palavras e muito mais através das nossas atitudes, das nossas palavras. Ou seja, precisamos ser formados no nosso jeito de se comportar, ser formados no nosso jeito de falar. É assim que nós vamos caminhar na evangelização e darmos uma resposta, né? Com menos palavras e muito mais atitudes de pessoas que olhem para nós e, quem sabe, queira Deus um dia, possamos nós também falar, né? Aprendam comigo, né? Sejam meus imitadores, assim como São Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa palavra é muito cara para nós, porque nós queremos que o mundo se converta, mas com raríssimas exceções, perdoe-me dizer isso, com raríssimas exceções, nós encontramos irmãos de fato convertidos na comunidade, de fato convertidos na vida da igreja. É claro que a conversão é um processo para a vida toda, né? Nós vamos dar o último suspiro e ainda não vamos estar plenamente ou completamente convertidos, transformados. Mas ao menos temos que dar sinais desse processo, ao menos temos que dar sinais de que a nossa caminhada não é vã. Temos que dar sinais de que o fato de nós estarmos na igreja, de nós participarmos de um ministério, que isso não é perda de tempo, que isso tem dado resultados na nossa vida. Não é apenas mais um encontro, não é apenas mais um grupo de oração, não é apenas mais uma formação, mas que isso, de uma certa forma, transforma a minha vida. Então eu posso olhar com muita garantia, né, por meus irmãos e dizer, aprendam comigo, olhem para a minha vida. Se você não tem outros exemplos, olha para a minha vida. E aí nós temos que ter essa coragem, irmãos. Aprendam comigo a falar a verdade, aprendam comigo a ser caridosos, aprendam comigo a ser pacientes, aprendam comigo a levantar os caídos. Nós precisamos ter essa coragem para que o nosso cristianismo, para que a nossa religião não seja apenas uma religião do livro, para que a nossa fé não seja uma fé vivida apenas num pequeno grupo que se encontra semanalmente e depois vai para suas casas sem nenhum compromisso. Nós temos um compromisso com a transformação das pessoas que vão no grupo de oração, mas nós temos também um compromisso com a transformação das nossas famílias. Nós temos um compromisso com a transformação da sociedade, um compromisso com a transformação dos nossos locais de trabalho. E as pessoas precisam ver isso em nós. Nós temos que pagar esse preço. Nós temos que ter coragem, né, de honrar o nome de cristão e, se for necessário, pagar o preço de dizer que somos cristãos. Então, para isso, a gente precisa ir arrancando, tirando os excessos e colocando aquilo que falta e entrar nessa forma que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é maturidade. Maturidade é aquela pessoa que tem consciência do seu papel, consciência das suas responsabilidades, consciência das consequências também desse processo e assume isso, leva para si isso, né? Não fica como crianças indecisos, não fica como crianças, né, que pegam um brinquedo aqui e se diverte, logo em seguida deixa de lado, já quer um outro e já quer um outro e nunca que se satisfaz, né? Nunca que se sente plenamente. Adulto não, adulto tem que saber discernir os tempos, discernir os momentos, discernir os lugares, discernir, né, o nosso modo de agir, para que a gente possa agir de acordo com a vontade de Deus. Então, não dá mais para ficar perdendo tempo, né? Eu fico imaginando assim que quando a gente vê a vida dos santos, às vezes um santo em um determinado lugar fez uma grande revolução, uma grande transformação, mudou, se não, quando não mudou todo um país, né, mudou pelo menos toda uma cidade, mudou todo um local. Imagine se todos nós já estivéssemos convertidos,
Imagine se todos nós, irmãos, já estivéssemos tendo uma vida digna do Evangelho, uma vida digna, né, de dizer que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Cristo. Há muito tempo, que talvez toda a diocese já estaria transformada, ou ao menos, né, a nossa casa já estaria transformada, mas infelizmente é muito difícil nós vermos isso. É muito raro nós encontrarmos, né, pessoas que de fato assumem sua vocação, vivem de tal forma, né, o seu chamado, que aonde ele passa, por onde ele se faz presente, ali se encontra a paz, ali se encontra a reconciliação, ali se encontra a união, ali se encontra o perdão, ali se encontra o amor. É isso que nós devemos ser portadores, né, dessa graça de Deus, pessoas maduras e conscientes do seu papel nesse mundo. Então, a maturidade espiritual que São Paulo nos fala, e é o tema da nossa reflexão, começa com essa consciência clara do meu papel. Por que eu estou aqui? Do meu chamado, para que eu não fique ao sabor das ondas, né? Ao sabor dos modismos que vão surgindo, né? Então, uma pessoa, e São Paulo faz essa comparação, então, uma pessoa que não é madura, uma pessoa que não tem firmeza, uma pessoa inconstante, São Paulo vai falar que é uma criança, na infância espiritual. E aqui não é a infância espiritual de Santa Teresinha, tá? Santa Teresinha é outro patamar, é outro esquema, Santa Teresinha, né? A infância espiritual de Santa Teresinha. Mas que não consegue corresponder, né, ao seu chamado, à sua plenitude, à sua totalidade de homem e mulher. Então, que não consegue corresponder, então, é uma criança. E uma personagem madura, uma pessoa adulta na fé, é aquele, então, que está integrado, aquele que está completo, uma formação humana, uma formação psíquica, uma pessoa que está completa na sua vida, sabe bem o seu papel, sabe bem o seu papel na sociedade, sabe bem o seu papel na família, sabe bem o seu papel no grupo de oração e assume essas responsabilidades, assume esses desafios, né? Sem se deixar levar por modismo, sem se deixar levar por algumas situações. É uma pessoa que, independente das situações, se mantém firme nos seus propósitos, não volta atrás. Isso é o que nós chamamos de uma pessoa madura, né? Uma pessoa que consegue corresponder bem ao seu papel. É o mesmo dizer que é uma pessoa que está transcendendo, é uma pessoa que não admite ou não aceita permanecer como tal. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, minha família toda é assim, eu puxei minha mãe, eu puxei meu pai, meu pai é ignorante, então eu também sou ignorante, minha mãe é estressada, então eu também sou estressada. Uma pessoa que não aceita isso e que transcende, né, esses limites, supera esses limites. Você não está preso a isso. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que uma herança hereditária de algumas coisas. Em Cristo, irmãos, nós somos novas criaturas. Nós podemos dar uma resposta diferente àquilo que tem de nosso temperamento. Claro que o temperamento vai falar alto, né? O temperamento vai tentar nos modelar, mas nos conhecendo e sendo modelados por Cristo, sendo guiados por Cristo, nós podemos dar uma resposta diferente, né, a essa nossa tendência biológica que nós já trazemos enraizados em nós. Então, o primeiro lugar é esse, é um chamado à transcendência, ou seja, você não pode se conformar a permanecer como está, a não ser que você já esteja 100% santo, 100% puro, perfeito, aí tá pronto para o céu, então tá bom. Mas se não está, não se conforme. Se não está, nós temos que continuar lutando. Então eu não estou rezando como deveria. Então se esforce um pouco mais. Eu não estou indo na missa o tanto de vezes que eu gostaria de ir. Então se esforce um pouco mais. Eu não estou, é o tempo da quaresma e eu não estou fazendo as minhas penitências como eu gostaria. Então se esforce um pouco mais. Comece. Porque o primeiro papel é justamente tomar essa consciência. Mas uma vez que toma a consciência, então coloca-se a caminho. Coloca-se nesse processo de transformação. Então, esse retiro, esse encontro desse final de semana, nós temos que chegar nas nossas casas, no mínimo, melhores, um pouquinho melhores do que nós saímos na sexta. Então, quem nos recepcionar na nossa casa no domingo, tem que falar, alguma coisa mudou.
alguma coisa mudou. Então, aquela pessoa que era preguiçosa, que não lavava a louça ali do almoço, por exemplo, já deixa juntar com o café da tarde, deixa juntar com a janta, né? E já faz aquela bagunça, fica aquela briga para lutar. Então, lava você. Mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? Tudo a ver. Porque se você não consegue ser fiel com uma louça, se você não consegue batalhar, vencer, né, uma preguiça de varrer uma casa, de organizar uma gaveta, as mulheres me perdoem aí, né? Abre o guarda-roupa, cai um monte de coisa em cima da gente e a minha mulher lá tem vestido com etiqueta ainda. Aí, de vez em quando ela fala, tem que comprar um vestido. Não tenho nada para vestir. Você conhece alguém assim? Não tenho nada para vestir. Aí lá tem vestido com etiqueta ainda, que ela nem usou. É uma pessoa desequilibrada. É uma pessoa sem noção. Sim, porque é exatamente isso. É falta de maturidade. É criança que fala, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso aqui. A criança é levada por essas coisas. O homem maduro, a mulher madura sabe discernir e não deixa ser levado por essas vaidades, por essas coisas simples da vida. Se você pode, não tem problema nenhum você ter 20 vestidos, mas o cristão faz esse discernimento. É necessário? É preciso? Então, cada um vai... É essa maturidade que nós devemos ter na nossa caminhada. De não permanecer, de não ficar na mesmice, de não se dar por satisfeito no tempo que nós caminhamos. Então, nós já caminhamos até aqui. Bendito seja Deus. Em vez de contar os anos que nós caminhamos, devemos, se assim fosse possível, contar os graus, né, de relacionamento que nós estamos crescendo com o nosso Senhor. Irmãos, anos de conversão não muda nada. Não adianta falar que nós estamos há 15 anos, há 20 anos caminhando e a nossa vida não reflete essa verdade. Não, ou seja, né, não há uma proximidade daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ouvimos com a nossa vida. Então, a formação tem que ter essa capacidade de ir arrancando, de ir tirando as coisas dos nossos corações, e pode ser que isso doa um pouco, né? Para que a gente vá se formando e se colocando, né, um pouquinho mais como imagem e semelhança do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, a formação tem que ter esse papel de arrancar os maus pensamentos, arrancar os sentimentos, arrancar, né, a mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas atitudes, porque é isso que vai fazer a diferença, né, na nossa sociedade, na nossa família, nas nossas vidas. Então, quando nós falamos de maturidade, é uma pessoa que tem consciência disso. Eu sou consciente de que sou filho de Deus. Sou consciente de que o Espírito Santo é derramado na minha vida e que eu não posso fazer pouco caso desse Espírito que é derramado. Não é pouca coisa receber o Espírito Santo. Não é pouca coisa ser batizado. Não é pouca coisa, irmãos, receber a Eucaristia todos os domingos. Não é pouca coisa, né, ser cristão, para que a gente receba tudo isso e tenha uma vida que não condiz com a vida de ser cristão. Para sermos cristãos hoje, muitos derramaram o seu sangue. Muitos deram a sua vida. Então nós não podemos, não é justo com essas testemunhas, né? Não é justo com esses que já passaram por todos esses séculos, que nós tenhamos uma vida de qualquer jeito, que nós tenhamos uma vida, né, de regalias. Não é justo que nós continuemos a caminhar de qualquer jeito. Pelo contrário, nós devemos deixar, porque nós assim o pegamos. Nós pegamos um testemunho de santos, nós pegamos um testemunho de que, para nós termos um grupo de oração hoje, quantos não sofreram antes, né, com perseguições, com rebeldia de parte de alguns da igreja, que não aceitavam a renovação carismática católica. Então, nós pegamos já um tempo, né, alguns aí talvez já tenham vivido um pouco desse tempo de perseguição, de que nós não éramos aceitos na igreja, que tinha que fazer grupo de oração nas garagens, às vezes até meio que escondidos, né, que os párocos não aceitavam nada disso. Aí hoje nós temos a liberdade de fazermos os nossos encontros de forma
muito transparente, né? Então isso teve um custo, alguém pagou por isso. Então nós não podemos hoje pegar essa estrutura, nós não podemos pegar a renovação e tratar de qualquer jeito. Isso também é maturidade, porque criança não sabe dar valor às coisas, né? Eu vejo lá pelos meus filhos, lá, você dá lá alguma coisa para ele, né? Um tênis, por exemplo, assim, deixa o cachorro pegar, rasgou, lógico que não sabe quanto custa. Se tivesse trabalhado, né? Se soubesse quanto custa, como que é a fatura de um cartão de crédito, talvez não deixaria. Mas criança não tem noção de valor. Criança não tem noção do esforço de um pai, de uma mãe, para conseguir uma casa, para conseguir pagar uma escola, para dar um conforto. Então, age, né, como se tudo caísse do céu. Criança é exatamente assim. Só que talvez a gente dê valor no tênis, mas em outras coisas muito mais importantes, nós agimos também como crianças. Então, a gente age como crianças com o nosso ministério, às vezes não sendo tão responsável, às vezes não correspondendo ao nosso chamado, às vezes não sendo fiéis aos nossos compromissos, às vezes falando assim, não, pode contar comigo, pode deixar que eu vou, mas não vai, mas depois não dá uma resposta. Então, nós também, por vezes, agimos também como crianças em algumas atitudes. E São Paulo está nos chamando a atenção para essa realidade. Um adulto, ele tem consciência, ele sabe dos valores, ele sabe das suas responsabilidades e se esforça, então, para que a sua palavra corresponda às suas atitudes. Se você falar que vai, então vá. Se você não pode, já diga logo, não vou. Mas por que você não vai? Porque eu tenho compromisso. Olha, porque nesse final de semana eu estou cansado, eu vou ficar em casa descansando. Porque eu já estou há 3 finais de semana fora de casa. Esse final de semana eu vou fazer um churrasco com a minha família. Esse final de semana eu tenho um aniversário do meu sobrinho. Eu vou ficar em casa, não vou. Mas seja autêntico, seja verdadeiro. Que a sua palavra, irmãos, uma vez dita a sua palavra, que ninguém duvide da sua palavra. Que ninguém questione a sua palavra, para que seja, se você diz que é sim, que o seu sim seja sim. Isso é maturidade. Isso é uma pessoa adulta que assume as suas responsabilidades. Então, que ninguém duvide da nossa palavra, nem na comunidade, nem no grupo de oração, nem na nossa família, nem em lugar nenhum. Então, assumir, o adulto sabe assumir as suas responsabilidades. A criança prefere achar culpados. A criança prefere transferir essa responsabilidade para outros, né? Então, nesse estado de maturidade, nós vamos entendendo esse processo e vamos harmonizando. É muito mais fácil falar a verdade do que tentar sustentar uma mentira. Muito mais fácil. Então, a gente mantém essa nossa harmonização, né? Essa vida harmonizada, integrada, sempre sendo testemunhas da verdade, sempre buscando a verdade, sempre falando a verdade. Ninguém pode duvidar das nossas palavras. Ninguém pode duvidar do nosso compromisso. Uma pessoa madura pressupõe-se que ela não fique ao sabor das ondas, como nos diz São Paulo aqui, né? Então, quem me conhece aqui na casa de retiro, e depois vai me encontrar no trem, no trabalhar, é a mesma pessoa. Quem me encontrar no escritório, quem me encontrar lá na Faria Lima, em algum restaurante, na hora do almoço, é a mesma pessoa. Se me pegarem numa festa com a minha família, ou se me pegarem num churrasco, numa balada, seja lá o que for, é a mesma pessoa. Não tem duplicidade, não tem vida dupla, não tem falsidade. Maturidade, então, pressupõe-se integridade e verdade, sem dupla interpretação, sem falsidade, sem dupla personalidade, nada disso no meio de nós. Cristão tem que ser uma pessoa autêntica, inserida em Cristo, né? Mediante a verdade de Cristo, que nos dá esse acesso, né, essa dimensão a uma vida nova. Então, formados para viver segundo o homem novo, na justiça, em santidade e na verdade, né? Então, falar de homem perfeito, falar de maturidade, é quase que sinônimo, quase não, é sinônimo de falar da vida plena em Cristo, de uma vida de plenitude em Cristo. E claro que isso é difícil para nós, claro que nós estamos num processo, ninguém vai te condenar, né? Porque nós estamos
no processo. E é bem provável que a gente chegue até o último suspiro da nossa vida sem estarmos totalmente prontos. Mas enquanto estamos nessa vida, enquanto caminhamos aqui, a cada dia temos que dar um passo para a eternidade, um passo para essa eternidade, essa vida nova em Cristo. E temos que fazer isso com uma certa estabilidade, porque as crianças são levadas assim aos sabores, né? Eu comprei um tempo atrás, eu comprei meu filho, falou assim, eu quero aprender ele gosta muito de videogame. Eu falei, então tenta aproveitar alguma coisa disso, em vez de só ficar as madrugadas inteiras jogando, né? Tenta aproveitar alguma coisa desse gosto para uma vida profissional. Ele tem 16 anos apenas, mas eu com 16 já trabalhava há 2 anos. Se colocar hoje uma criança com 16 anos para trabalhar, o que acontece, Rita? Nós somos presos, né? É escravidão, é processo, não pode. Eu falei, mas tenta aproveitar esse gosto por videogames aí, já que você passa as madrugadas, então vai estudar. Eu comprei um curso para ele de desenvolvimento de games. Imagine quantas aulas já assistiu. Tenta chutar quantas aulas já assistiu. Nenhuma, infeliz. Nenhuma. Nem sabe o acesso. Nem sabe. Aí eu estou fazendo, já que ele não faz. Eu vou fazer, porque pelo menos não fica perdido, né? Esse curso aí. Mas sonha em ganhar milhões com jogos. Ele vê aqueles jogos lá no estádio do Palmeiras, né? O fulano de tal que nem vim com o uniforme hoje. Me fez me perder a linha aqui. Né? Ganhar milhões, ele pensa em ir para as arenas, ganhar milhões com Free Fire, né? É criança. Eu falo, pode até ser que vai ganhar milhões com esse negócio aí. Mas eu vejo ele jogando, ele não tem talento nenhum para jogar. Eu vejo ele jogando assim, eu falo... Porque você sabe, né? Sabe aquela criança que está jogando futebol e acha que é o Neymar, por exemplo, mas você vê que não consegue acertar um pênalti de 5 metros? Fala, pode sonhar, mas não tem talento. Falta capacidade. A criança não tem noção disso, irmãos. Ele tem certeza absoluta que ele vai ficar milionário com Free Fire. Eu olho para ele, Jesus. Criança. Não tem noção da realidade. Mas tem adulto que é assim também. Não tem? Você não conhece nenhum adulto? Que totalmente sem noção, totalmente sem realidade da vida presente, que vive como se não houvesse o amanhã, é criança. E por vezes nós temos também esse comportamento de viver como se não houvesse amanhã. Ou seja, as crianças criança na nossa infância espiritual, a gente pode achar que vai viver eternamente. A gente acha que sempre vai ter o amanhã para se converter. Não tem problema. Eu não fiz isso hoje, deixei de rezar, deixei de perdoar. Amanhã eu vou resolver isso. Pode ser que você não tenha o amanhã. Pode ser que você não tenha o amanhã. Então a criança sempre acredita. E pode ser que ela não tenha. Agora nós que somos chamados a sermos adultos, nós não podemos deixar para amanhã o bem que nós podemos fazer hoje. Então, se você tem que dar um bom conselho, dê hoje. Se você tem que fazer uma visita a algum enfermo, e você pode, faça. Se você pode dar um bom conselho, dê. Se você pode dar uma esmola, dê. Se você pode dar uma ajuda financeira para a sua comunidade, para a sua congregação, para alguém que perdeu tudo por causa das chuvas, faça isso. Então não fique sonhando com o dia de amanhã, não fique projetando só apenas o dia de amanhã e deixe de viver bem o dia de hoje. Porque pode ser que o dia de amanhã não chegue, ou pode ser que ele chegue de forma diferente daquilo que nós estamos planejando. Então seja realista, seja um pouco mais prudente, né, por assim dizer. Então pode ser que nós não tenhamos o dia de amanhã, então viva bem o dia de hoje, para que a sua vivência do dia de hoje te garanta o céu. A sua vida hoje, mesmo que você não tenha feito nada até hoje, mas que o dia de hoje, se você já partir para o céu, você chegue pelo menos para Jesus no céu e fala, Jesus, por esse dia,
por essa boa ação. Porque nós temos que ter, eu fico imaginando que nós temos que ter alguma coisa, por menor que seja, para falar para Jesus: Jesus, por conta dessa atitude, por conta dessa coisa que eu fiz, me deixa entrar no céu? Por conta dessa oração que foi sincera, por conta dessa missa que eu bem participei, por conta dessa esmola que eu dei, por conta daquele irmão que eu aconselhei, por essa ação, me deixa entrar no céu, Jesus. Esquece todo o resto, pelo menos por essa. Irmãos, se a gente fosse chamado hoje para o céu, o que você apresentaria para o nosso Senhor? Tem que ter pelo menos um bom pensamento. Se não tiver uma boa ação, pelo menos um bom pensamento nós temos que ter. Ou nós vamos apresentar cobiça, ou nós vamos apresentar inveja, ou nós vamos apresentar ciúmes, ou nós vamos apresentar brigas, ou nós vamos apresentar contendas, porque isso não vai deixar que a gente entre no céu. Então, ou a gente apresenta uma reta intenção, ou a gente apresenta um bom comportamento, um bom testemunho, irmãos, ou nós corremos o risco de perder tudo. Nessa vida a gente pode ter alguns fracassos, nessa vida a gente pode ter algumas decepções, né? E não que seja tudo bem, mas a gente consegue dar a volta por cima, a gente consegue recomeçar. Igual a gente vê uma tragédia como lá do Rio, né? As pessoas sendo totalmente destruídas, a Ucrânia agora também sendo destruída, mas há uma possibilidade, dá para reconstruir, dá para recomeçar, construir novamente uma casinha, comprar novamente um carro, né? Perder um ente realmente é muito triste, mas a gente consegue recomeçar a nossa história. Se nós falharmos nesta vida em alguma coisa, e é bem provável que a gente falhe, a gente pode recomeçar, é possível recomeçar. Agora, quando nós falarmos da nossa ida para casa, nós voltarmos para o céu, não tem como falhar, porque não tem segunda chance. Não tem como, né, nós chegarmos no céu e Jesus falar: não vos conheço, e fazer: não, mas então eu vou te dar uma segunda chance, você volta e tenta ser melhor. Não tem segunda chance. Não tem outra possibilidade. Você só tem uma possibilidade, que é esta vida, que é este dia. Como Santa Teresinha fala, né? Fátia Marte nesta vida tem apenas o hoje. Você só tem hoje. Você só tem esse retiro. Pode ser que você não tenha um outro. E pode ser que os outros que você já fez não tenha valido nada. Então, já que você está nesse retiro, já que você veio nesse final de semana e ainda teve que pagar para isso, né? Usufrua. Faça bem desse retiro. Tente se esforçar ao máximo para que você saia daqui com algo bom no seu coração. Porque, irmãos, se for só para computar a participação, se for só para dizer eu participei, não, eu estou em dias com meus compromissos, então você está jogando fora o seu tempo e o seu dinheiro. Não é para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para computar, né, para ficar acumulando encontros. Isso faz parte, mas não foi para isso o nosso chamado. Se é para isso o nosso chamado, nós somos dignos de lástima, dignos de miséria, se for só para nos encontrarmos de vez em quando. Nosso chamado é muito maior. Então, a maturidade leva a esta consciência. Quero falar rapidamente, que o Walter já levantou uma plaquinha aqui, de como que nós então identificamos. Porque eu já falei das crianças, é claro que tem pessoas maduras no nosso meio, claro que tem pessoas já em grau adiantado de santidade no nosso meio. Não sou eu, queria que fosse eu, mas não sou eu, infelizmente, né? Mas quais são as exigências, os sinais que nós podemos olhar para a pessoa e falar: aí está um verdadeiro cristão? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: é por isso que não desfalecemos, ainda que exteriormente se desconjunte nosso homem exterior, nosso interior renova-se de dia para dia. Uma pessoa madura não se deixa abalar diante das circunstâncias desta vida. Aleluia, irmãos. E como nós temos exemplos na igreja de pessoas que diante de provações difíceis da sua vida, que diante de situações de penúria, né, conseguiram aí ainda dar um testemunho, né? Lembro, me fugiu o nome, quem souber, ajuda aí, daquele menino lá, o mexicano, o São José del Rio, como que é, Zé? Que teve para, né, o Viva Cristo Rei, né? Se sou eu ali, eu já tinha negado fazia tempo.
Não precisava nem ter chegado naquele ponto de cortar a palma dos pés, de ser arrastado. E o menino, viva Cristo Rei. Olha que maturidade fabulosa. Olha que consciência tremenda do seu chamado, da transcendência de uma vida nova, irmãos. Irmãos, a gente cede por tão pouco. A gente cede, às vezes, por conta de uma, sei lá, de uma cena explícita, de sexo explícito, a gente já cede um pouco. Às vezes a gente cobiça uma irmã da própria comunidade porque está com uma roupa um pouco mais transparente. A gente cede por conta de uma bebida, a gente cede uma mentira aqui, a gente cede alguma coisa ali. A gente cede por tão pouco. O menino está sendo arrastado por um cavalo, está tendo os pés cortados e viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Imagina eu e você nessa situação. A gente já tinha entregado até a mãe, né? Imagine nós nessa situação. Se por nada, se ninguém nos obrigar, se ninguém nos perseguir, a gente já dá tanto mau exemplo, a gente já dá... Baixa isso aí, Walter. Rita, toma dele essas plaquinhas. Mas somos nós, miseráveis na fé, né, irmãos? Miseráveis na fé. E eu fico pensando na misericórdia infinita de Deus que pega homens tão miseráveis e mulheres tão miseráveis e confia a formação de outros. Oh, Deus misericordioso, né? Ah, se ele soubesse das nossas vidas, né, irmão? Imagine se ele soubesse o que se passa na nossa cabeça, o que nós fazemos dentro de quatro paredes. Imagine se eles pegassem o histórico das nossas consultas na internet, né? Imagine se ele pega os históricos. Imagine isso. Ninguém nos chamaria para nada, né? Nem para cantar, nem para pregar, para nada, se nos conhecesse. Mas miseráveis que somos. Então falta essa maturidade em cada um de nós. Hebreus 3, versículos 7 e 8 diz assim: por isso, como diz o Espírito, se ouvirdes a sua voz e não endureçais os vossos corações, ouvir a voz de Deus e dar ouvido, dar atenção a essa palavra e deixar que essa palavra transforme, deixar que essa palavra mude. Ou seja, a palavra de Deus não é descartada, a palavra de Deus não é tratada de qualquer jeito. Eu tenho certeza também absoluta que Deus já falou com você inúmeras vezes. Inúmeras vezes Deus já falou conosco. Em situações diversas, em lugares mais diversos possíveis, eu tenho certeza que Deus já falou com você e comigo várias vezes. A pena é que nós não damos atenção. A pena é que nós não damos atenção a essa palavra de Deus nos chamar constantemente para que a gente se oriente, para que a gente mude, para que a gente fique mais atento às nossas palavras, para que a gente mude os nossos comportamentos, para que a gente saia de alguns lugares, para que a gente abandone algumas coisas, né? A gente não dá atenção. Eu fico vendo lá o meu filho, vou pegar o Pedro como Cristo, só que ele não está aqui, né? Ele fica lá no quintal, então a gente tem uns cachorros lá no quintal, ele fica lá brincando com o cachorro, cheio de pelo, pé descalço, pé sujo. Aí vem correndo na sala, sofá branco, Vitor. O que ele faz? Ele limpa o pé, né? Não, ele pula no sofá. Aí tá lá aquela mancha preta lá no sofá. Fala, Pedro, foi você? Não, pai. Não, mas parece o seu pé. Tem o tamanho do seu pé. Só tá você dentro de casa, mas não fui eu. Não sabe assumir as suas responsabilidades, né? Fica lá, só faltou escrever Pedro assim no sofá, mas nunca é ele, nunca ele faz, ele não assume as suas responsabilidades, né? Então escuta, ele escuta eu falando para ele, Pedro não faz isso, Pedro não faz aquilo, Pedro vai fazer o seu curso que você me fez comprar. Ele não escuta, é um surdo, mas assim também nós o somos. É Deus nos chamando a atenção, é Deus nos alertando toda semana no grupo de oração, é Deus nos mostrando, é os irmãos, né, sendo canal de Deus para nós vamos escutando como surdos. Então, na infância, uma criança como meu filho, não é tão criança, 16 anos, dá vontade de bater nele todo dia. Mas eu tento me segurar, porque se Deus me pegasse também, né? Eu fico imaginando eu falando com Pedro e Deus falando comigo. Ah, sério, se eu te pegasse. Aí eu falo, Deus é misericordioso comigo, eu tenho que ser misericordioso com esse infeliz também. Né? Mas tá bom, vamos seguir. Vamos seguir aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas crescei na graça.
Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça, irmãos. Irmãos, quem tem aqui mais de 5 anos de caminhada? 5 anos. Cresceu? Cresceu na graça? Tem crescido? Crescer na graça. Crescer no conhecimento. Crescer na experiência. Amados, nós não podemos dar um passo para frente e 2 para trás. Nós não podemos estar hoje exatamente na vida de relacionamento com Deus, exatamente como nós estávamos há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Nós precisamos crescer na graça. E a gente cresce na graça de Deus quando a gente vê comportamentos transformados. A gente não cresce na graça de Deus quando a gente se torna uma pessoa fechada em si mesmo, uma pessoa egoísta, uma pessoa que não se preocupa com o próximo, uma pessoa que não colabora de alguma forma com o seu grupo de oração, com a sua comunidade. Né? Quem cresce na graça de Deus, quanto mais você cresce na graça de Deus, menos de você se lembra. Então, cresce na graça de Deus, se preocupa mais com o outro, menos consigo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Um dos sinais dos santos, um dos sinais de que está crescendo na graça de Deus, é que você se preocupa muito mais com o outro do que consigo mesmo. Por isso que a gente vê uma beata, né, Teresa de Calcutá, esquece da sua saúde, esquece da sua vida, esquece das suas prioridades para se preocupar com a dos outros. Os santos têm essa característica de se preocupar muito mais com os outros. Então, se você gasta muito tempo consigo mesmo, isso se chama egoísmo. Isso chama-se egocentrismo. É você no centro. Os santos fazem exatamente o contrário. Colocam Cristo no centro. E porque Cristo está no centro, então eles passam a olhar as pessoas com o olhar de Cristo, com os olhos de Cristo. E quando Cristo olha para si, ele se esquece. Ele está abandonado, ele está aniquilado, ele está se entregando. Então, quando a gente se acha muito cansado, muito perseguido, que as pessoas não nos entendem, que as pessoas não nos acolhem, nós não temos o devido reconhecimento, é porque você está degredindo, está regredindo na sua caminhada espiritual. Quanto mais você avança na via espiritual, menos de você. Muito menos, como nos diz São João Batista, né? É necessário que eu diminua. Então, é menos de nós. É menos, a ponto das pessoas, se assim for um dia, se esquecerem por completo de nós. Não somos nós que devemos ficar no centro. Nós devemos ser esquecidos e Cristo lembrado. Cristo recordado a todo instante, a todo momento. Né? Por isso que São Paulo, então, na carta aos Colossenses, vai dizer assim: para que vos comporteis de maneira digna do Senhor, procurando agradar em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, para que vos comporteis de maneira digna do Senhor. Então, aqui para nós é um chamado, né, a essa consciência de que existe um comportamento a ser imitado, existe uma vida a ser imitada, né? E essa vida é a vida do nosso Senhor e ela não pode ser esquecida. Então, é simples. Olha aqui, como é simples a vida cristã. Você tem que dizer o seguinte: se Cristo estivesse aqui hoje, na mesma situação que eu estou, no mesmo ambiente que eu estou, o que ele falaria? E aí você repete. Simples assim. Olha, se Jesus estivesse aqui nesse momento, conversando com o meu vizinho, precisando dar um bom conselho, o que Jesus falaria? Então você vai e fala também. Simples assim, sabe? Simples assim. Então, se Jesus abençoa, você abençoa. Se Jesus dá um bom conselho, você dá um bom conselho. Só que para ter esse comportamento, você tem que estar muito atento a Deus. O seu coração tem que estar em Deus. Você tem que estar replicando a vida de Deus, a vida de Cristo, na sua vida. Para quando for necessário, para quando surgir o momento oportuno, você tem uma palavra de Deus. Porque a nossa palavra não muda a vida de ninguém. As nossas palavras, irmãos, não mudam, não acrescentam nada à vida de ninguém. Nós temos que ter uma palavra inspirada. Nós temos que ter uma palavra, né, ungida para o momento certo, para aquela determinada situação, para que a gente saiba, então, como se comportar e o que falar em cada situação. Senão nós vamos deixar passar as oportunidades de evangelização, de anúncio, né, de ganhar uma alma para Cristo, quando isso surgir, né, na nossa caminhada. E surge pessoas necessitadas de uma palavra a cada dia na nossa vida.
sempre nós vamos encontrar pessoas carentes, pessoas sofrendo, pessoas necessitando de uma orientação, e nós temos que estar atentos a essas pessoas, para darmos uma orientação correta a cada um de nós. Então, na maturidade, a gente tem essa consciência de que não há tempo a perder, de que há almas sedentas por Deus, que há almas que precisam de uma direção, precisam de um bom conselho, e nós, se nós não dermos esses bons conselhos, se nós não dermos essas orientações, quem dará? Se eu não faço, quem fará? Se eu não me importo com o outro, quem se importará? Porque talvez nós estamos atribuindo, passando essa responsabilidade para os pagãos. Não dá para esperar dos pagãos um outro comportamento. Claro que tem pagão que se comporta muito melhor do que nós. Tem gente que vai entrar no céu e nós vamos chegar lá e falar, mas você aqui, nunca imaginei que você estaria aqui. Por conta do comportamento, por conta da vida, por conta de algum modo, Deus vai encontrar um jeito de salvá-lo, de salvar aquela alma. E nós que conhecemos, corremos o risco, então, de ficar de fora. Então, nós precisamos ir relacionando num estado de maturidade essa caridade com a fé, com a esperança, que a gente não vai entrar tanto aqui no âmbito, né? Quero focar apenas muito mais na caridade, porque a caridade é aquela que vai dar sentido à nossa caminhada cristã, à nossa vivência. É o visível, é o palpável, é o real, né? Ser caridoso com cada um dos nossos irmãos. E dessas três virtudes, então, que a gente sempre fala, né, o que mais nos ajuda, o que mais nos leva, e as três nos levam à perfeição, à maturidade, mas a caridade é aquela que se torna mais visível. E nós precisamos, então, deixar um testemunho dessa nossa caminhada com o nosso Senhor. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, fala assim, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança. Daqui, então, a gente já supõe claramente, pelo que eu já falei até agora, que tem, então, no mínimo esses dois comportamentos. Um comportamento infantil e um comportamento adulto, sendo o comportamento de crianças também chamado de comportamento imperfeito. E o comportamento perfeito, o comportamento das pessoas perfeitas, como um comportamento de adultos. E por que isso é importante para a nossa caminhada, para o nosso entendimento, irmãos? Justamente por isso, porque a sociedade e o mundo espera de nós um testemunho. As nossas famílias esperam de nós um comportamento. Os nossos irmãos de grupo de oração esperam de nós um comportamento. E nós, então, não podemos deixar como legado, deixar como testemunho uma vida sem compromisso, uma vida sem responsabilidade, uma vida sem sacrifícios. O que você precisa tomar consciência, e eu também, é que vale a pena fazermos todo o esforço necessário para vivermos a palavra de Deus e deixarmos com isso, né, um caminho a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Assim como nós seguimos o caminho de tantos que já passaram pela nossa história, pela nossa vida. Se estamos aqui hoje, lembre-se sempre disso, tenha sempre um coração grato. Se estamos aqui hoje, é porque outros vieram antes, trilharam o caminho e deixaram esse legado para nós, deixaram, né, essa possibilidade para nós. Senão a gente não teria essa estrutura, senão a gente não teria esse auditório, a gente não teria essa casa de retiro. Então, outros já deram a sua contribuição e agora nós estamos no tempo de nós darmos a nossa contribuição. Então, imagine assim, você vai partir, o que você vai deixar de herança, né, para aqueles que virão depois de nós? Nós temos que deixar alguma coisa. Senão, e aqui nem falo nada de bens materiais, mas nós temos que deixar uma riqueza, nós temos que deixar algo valioso para aqueles que virão. E já que nós, né, e o que mais nós podemos deixar de valioso é justamente essa nossa fé, essa nossa caminhada, esse nosso encontro com Deus. Isso se chama-se
maturidade, consciência da nossa caminhada com o nosso Senhor, né? E só já caminhando aqui para a gente encerrar, né? São Paulo fala assim, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 6, né? Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes desse mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. Então existe uma sabedoria que o mundo não pode acolher, né, que as pessoas não compreendem, não entendem, que as crianças não entendem. Mas as pessoas perfeitas, né, eu falei exatamente isso, né, crianças ainda imperfeitas, adultos são os perfeitos, que conseguem compreender as riquezas do reino. Então, por conta de um bem muito maior, por conta de uma riqueza, né, inestimável, pode então, tem consciência então de que pode largar as misérias dessa vida, as penúrias dessa vida. O mundo acha que aqui você tem que curtir a vida, tem que curtir esse mundo e quer acumular todas as riquezas aqui nessa terra, quer ser rico aqui nesse mundo. Nós cristãos temos um pensamento diferente. Se Deus nos permitir ter uma situação financeira estável, não tem problema nenhum, não é pecado nenhum ser rico. Mas nós temos que ter consciência de que a nossa maior riqueza está no céu, que a nossa maior riqueza ainda está a ser conquistada. Então, por conta dessa riqueza maior, que já é minha, só falta eu tomar posse, eu posso então desprezar as riquezas dessa vida. Então, amados, quando você chega nesse ponto, você consegue caminhar bem nesse mundo. Então, olha, aqui eu não tenho uma casa confortável. Não que você não deva lutar por isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você não tem uma casa confortável aqui e nem poderá ter, não tem problema, nós teremos uma mansão no céu. E aí repito, a gente deve lutar por ter uma situação, né, socioeconômica boa nessa vida. Mas não é a prioridade. É melhor ter um casebre aqui, é melhor ter um cantinho aqui, para depois ter uma mansão no céu. A gente escuta um monte de coisa assim, dizendo, eu quero um cantinho no céu. Eu quero dizer uma coisa para você, no céu não tem cantinho. No céu é mansão. No céu é tudo de bom. Então, a gente pode lidar com algumas dificuldades nessa vida, a gente pode passar por algumas situações nessa vida, porque depois nós temos o céu à nossa espera. Depois nós estamos caminhando para o céu. E aí no céu, eu tento imaginar o céu, mas a mente não deixa, né? Essa mente corrompida não deixa. Irmãos, mas você vai numa praia e você fica olhando ali a praia, o mar, e você fica encantado com essa beleza. Um mês atrás a gente estava na praia, estava com um padre, amigo nosso, lá, a gente estava conversando sobre isso exatamente. Né? Assim, imagine como deve ser o céu. Se aqui é tão bonito, se aqui a gente já fica admirado, imagina como deve ser o céu. Então, por conta desta realidade, vale a pena a luta aqui. Então, vale a pena você passar por alguma enfermidade aqui, vale a pena você passar por alguma dificuldade, vale a pena você passar por uma humilhação, vale a pena você deixar de ser uma pessoa birrenta, vale a pena você deixar de ser uma pessoa preguiçosa, vale a pena deixar a vaidade de lado, vale a pena deixar o orgulho de lado. A gente pode ser chamado de bobo nesse mundo, a gente pode ser, né, as pessoas nos tratarem com um certo desprezo nesse mundo, porque depois nós ganharemos o céu. Depois nós ganharemos o céu. Por conta do céu, que os pagãos não entendem, que as pessoas não compreendem. Nós temos um tesouro inestimável, incalculável à nossa espera. Por conta desse tesouro, vale a pena. É por conta desse tesouro que você está aqui. Porque senão você está perdendo o seu final de semana. Devia estar em casa, descansando, porque segunda-feira você vai ter que trabalhar, não vai? Então, por conta de um bem muito maior é que nós estamos aqui. Não estamos com a nossa família, não estamos no nosso descanso do final de semana, não estamos fazendo coisas que nós gostamos. Pode ser que não seja muito agradável estar aqui, numa cadeirinha, escutando algumas pessoas, mas isso vale a pena. Isso vai ser recordado. Se nosso Senhor sabe recompensar um copo d'água, Ele não vai saber recompensar um final de semana que você tirou da sua vida para estar aqui. Então faça valer esse final de semana. Faça valer esse final de semana e queira sair daqui
com alguma transformação. Não se deixe, né? Não queira sair daqui no final e falar assim, não, foi tudo muito bom e a minha vida continua exatamente como era. Foi bom, cumpri a minha obrigação como formador. Não é obrigação. Servir a Cristo nunca pode ser um peso, um fardo para cada um de nós. Tem que ser graça. É uma graça de Deus nós podermos anunciar a palavra. É uma graça de Deus podermos cantar. É uma graça de Deus, um privilégio de Deus. Imagine Deus olhando, né? E vendo ali, vou chamar o Célio. Não é grande coisa, não é muito bom, mas vou chamar isso aí mesmo. Vou dar a ele, né, a oportunidade de anunciar a minha palavra. Que honra é poder anunciar a palavra de Deus. Que honra é poder nós colaborarmos com a formação de outros, irmãos. Nós vamos ser recordados no céu por conta disso. Então, faça valer o seu ministério. Faça valer a sua participação no grupo de oração, no seu ministério, na comunidade. É dessas coisas que as pessoas vão se lembrar de cada um de nós. Vamos ficar de pé para a gente rezar um pouquinho nesse sentido? Vamos começar a nossa oração pedindo que Deus nos recorde agora dos nossos comportamentos infantis. Sem medo. Sabe, de um filho que, quando o pai chama para conversar, e o pai começa a falar, olha, filho, você tem feito isso, você tem feito aquilo. No primeiro momento o filho não gosta muito de escutar, mas ao final ele sempre sai dali, na maioria das vezes pedindo perdão, arrependido, e fala, não, eu vou mudar. Pode ser que não consiga mudar e tenha que conversar de novo, pode ser que não consiga uma terceira vez, tenha que conversar de novo. Irmãos, quantas vezes forem necessários nós conversarmos com Deus, quantas vezes nós nos apresentarmos diante dele, ele vai nos ouvir, ele vai nos acolher, ele vai nos perdoar, ele vai nos dar uma nova oportunidade. Deus não se cansa de nos perdoar, Deus não se cansa de nos mostrar o caminho, Deus não se cansa de confiar em nós, Deus não se cansa de esperar que nós nos voltemos para ele. Deus não se cansa. Por isso comece esse momento pedindo perdão. Pedindo perdão pelo tempo que você tem caminhado e nem sempre ter correspondido a essa caminhada. Nem sempre ter dado atenção às palavras, às orientações, nem sempre ter disposição para a mudança, ter disposição para fazer nova as coisas. Quantas vezes nós nos comportamos como crianças mimadas diante de Deus, querendo impor a nossa vontade, querendo impor o nosso jeito, assim como as nossas crianças fazem conosco. Jesus, nós queremos te pedir perdão por tanto tempo estar caminhando e ainda termos comportamentos tão infantis. Queremos te pedir perdão, Jesus, pelas vezes em que falamos mal dos nossos irmãos, pelas vezes que não tem o devido zelo para a vossa obra. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe porque muitas vezes nós nos comportamos como crianças. Não temos consciência dos nossos atos. Nos comportamos como crianças birrentas, que batem o pé, que querem as coisas do seu jeito. O Senhor bem sabe que nós temos
Nós temos vontade, nós temos o desejo de vos amar, nós temos o desejo de fazer as coisas bem feitas. Nós estamos aqui justamente por isso. Estamos aqui nesse final de semana, Jesus, porque nós te amamos e queremos nos servir nos nossos irmãos. Mas somos imperfeitos. Temos defeitos, temos vícios, temos pecados. Infelizmente isso nos atrapalha tantas vezes, Senhor, a fazer o que é certo, a fazer aquilo que precisamos ser feito. Mas nós queremos te pedir que não leve em conta, Senhor, essas nossas atitudes infantis. E dê-nos mais uma vez a oportunidade de chegarmos a uma maturidade. Mais uma vez nós queremos te pedir, Jesus, que nos ajude a deixarmos de balbuciar algumas palavras, a deixar de ter alguns comportamentos infantis, algumas atitudes infantis, Jesus, para termos atitudes de homens e de mulheres maduros. Queremos ser moldados à tua imagem e semelhança, Jesus. Mude os nossos pensamentos, Maduros mude as nossas palavras, Senhor. Formados em Cristo. Jesus, mude as nossas atitudes, mude os nossos comportamentos. Pedir que o Senhor, nosso mude as coração nossas seja prioridades. transformado, seja O Senhor trocado bem pelo Senhor, sabe Jesus. o que nós precisamos. O Senhor bem Molda-nos a sabe ti, nos Jesus. educar. Molda-nos a ti, Pai. Assim como o Senhor deu a mim, como pai, a tantos pais e mães Converte o aqui. nosso coração ao Senhor, Sabemos Jesus. educar os nossos Tu filhos. és a nossa O forma. Senhor também sabe educar Tu és a a cada pedra um de nós. angular. Nos eduque Aleluia, de acordo Jesus. com a vossa Faz-nos doutrina, semelhante ao de teu acordo com a vossa coração. palavra. Faz-nos semelhante a eduque, ti, Jesus. Mas não permita que fiquemos ao sabor das ondas. Amém, amém, Não amém, permita, amém. Jesus. Não permita, Jesus. Eu quero te dizer que é impossível te esquecer.